dia! Vamos tomar um café? Gostoso aqui conversando sobre dar no lugar, dando uma sequência no tema de ontem, sobre quando nós falamos sobre os excluídos. Vamos aprofundar um pouquinho nisso quando a gente fala em dar o lugar. E sim, dar o lugar é libertador. Por que será, hein? O que significa esse diacho de dar o lugar? Me conta, você sabe? Dar o lugar significa reconhecer a existência. Eu reconheço que você existe. Eu reconheço que você fez parte. Eu reconheço a importância que sim você teve no meu sistema. Então, a partir do momento em que eu dou lugar a quem lhe é de direito, automaticamente a minha vida entra no eixo. Automaticamente eu assumo o meu lugar. É olhar para aqueles que já foram e falar assim, não aqueles que já foram, que partiram dessa vida para outra, mas aqueles que passaram pela nossa vida dentro do nosso sistema e foram esquecidos. Foram realmente excluídos por ideias erradas, por pensamentos diferentes, por N outros motivos. É olhar para eles e dizer simplesmente, vocês também pertencem, com seus defeitos, com suas qualidades, mas sim, vocês também pertencem. É olhar para tudo aquilo que não foi incluído e que chama por um lugar, inclusive por nós, quando nós assumimos lugares que não são nossos, quando nós assumimos o lugar, não só excluídos, tá? Nós mesmos assumimos o lugar de mãe do marido, o marido de nosso pai, quando nós assumimos o lugar de pais dos nossos pais, nós estamos fora do nosso lugar. Então, quando a gente coloca gradualmente cada coisa no seu lugar, nós assumimos o nosso lugar. Então, quando eu dou lugar a quem lhe é de direito, a minha vida entra no eixo. E aí sim, eu começo a me reconectar com o meu ser. E aí, como tá? Me conta esse processo de reconexão seu. Ontem, nós soltamos uma mochila, pesos que não eram nossos. E hoje, antes da gente começar o exercício, eu quero trazer alguns exemplos de dar lugares na nossa vida e que a gente esquece de fazer. Por exemplo, eu tive uma mãe ausente. Ok, mas ela precisa estar no lugar de minha mãe. Ah, mas eu tenho que concordar com todas as loucuras que ela fez? Em hipótese alguma. Mas quem é minha mãe? Então, sim, eu dou o lugar de direito à minha mãe. Não significa concordar. Eu dou lugar ao meu pai, mesmo que ele tenha falhado. Mesmo que eu não o tenha conhecido, mas ele é meu pai. Então, eu lhe dou este lugar de direito para que eu possa assumir o meu lugar de direito. Uma coisa muito esquecida, eu dou lugar aos meus irmãos, mesmo os não nascidos. Gente, o quanto existem de abortos naturais, abortos espontâneos, entre outros tantos, de irmãos que não nasceram. Sim, eles precisam pertencer, eles precisam ter o seu lugar na família ao nosso lado. Então, assim, eu dou lugar a eles. E a partir deste momento que eu dou lugar a eles, mais uma vez, eu assumo o meu lugar. E aí eu trago uma frase que é pra gente repetir com muito carinho. Dar lugar não significa concordar. Significa que eu o reconheço. E quando eu o reconheço, eu o liberto. Tá?
Mais uma vez, eu preciso concordar? Não, eu simplesmente reconheço a sua existência. Vamos fazer um exercício? Eu sou a tia do exercício, adoro, gosto muito. E eu acho que é fazendo esses exercícios que a gente sente na pele, a gente sente como a nossa alma pede. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos por um instante, respirar, se ajeitar na cadeira, colocar a postura e trazer à sua frente uma imagem, uma intuição, mesmo que você não conheça essa pessoa, não a descarte, tá? De alguém que tenha sido excluído do seu sistema. Vamos lá? Pode ser alguém que você nem conheceu, de verdade, mas você sente essa presença. Diga em silêncio, de coração para coração: eu te vejo. Eu te dou um lugar. Você também pertence. Respira fundo. Mais uma vez. E sente. O que acontece dentro de você? Me conta. Muda alguma coisa? Ou como a gente costuma brincar no consultório, dá um twin? Dá um barato? Dá uma coisa legal? Faça esse exercício quantas vezes forem necessárias, tá? Quando aparece a imagem de alguém que você não conhece, podem ser sim pessoas excluídas de gerações passadas, pessoas que você não teve conhecimento, que você não teve acesso, um irmão da sua avó, do seu avô, alguém que passou pela sua vida e você realmente não conheceu. Mas ele faz parte do seu sistema familiar. E quando ele faz parte, quando a gente inclui e fala você também pertence, nós assumimos o nosso lugar. Quando nós assumimos o nosso lugar, a nossa vida financeira destrava, a nossa vida profissional destrava, a gente destrava de uma maneira plena para a vida. É muito gostoso quando a gente olha para a nossa vida e percebe que ela começa a caminhar, que ela começa a andar de uma maneira natural, sem ser forçado, sem ser aquela coisa que você fala, cara, cansei, eu tô tendo que lutar tanto para conseguir qualquer coisa. Então, sim, é importante a gente dar esse lugar. E dar um lugar é essencial no caminho de reconexão, de cura nossa, para a gente resolver tudo aquilo que nos bloqueia, tudo aquilo que a gente... Sabe aquela merda que a gente fala de eu sou assim e ponto? Não, você não é assim e ponto. E aí esse é o convite que eu trago pra gente se reconectar. Aí eu entro na pergunta do seguinte: você realmente se conhece? Você realmente sabe quem você é? Como você tomaria tal atitude ou outra atitude? Você realmente assume pra você aquilo que você fala, eu gosto de ser assim e não eu sou assim. Eu escolho ser assim e não eu preciso ser assim porque sempre foi. Pensa nisso. E sim, é um presente. Quando a gente inclui, quando a gente dá o lugar para aqueles que foram excluídos do nosso sistema, a gente dá um presente para nós. Não só para o sistema, mas para nós. E isso retorna em forma de leveza. A nossa vida fica mais leve, mais tranquila, mais gostosa e mais fluida. Se quiser aprofundar comigo nisso, vem. A gente tem um caminho lindo por aí. Combinado? Amanhã tem mais uma live. Acredito que seja última, penúltima. Vamos seguir a energia do que a gente tem por aqui. Vamos ver o que o universo tem pra gente contribuir. E eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui comigo. E que o dia seja maravilhoso. Que hoje, o início de julho, traga bons frutos, bons fluidos, bons momentos e muita curtição gostosa na nossa vida. Combinado? Um beijo. Até a próxima. Eu vou deixar a live salva
E aí, comenta ali, bem legal, tá bom? Até mais!